Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem campeonatos estaduais, hoje tem final da Supercopa do Brasil, enfim, ontem também houve aí alguns jogos importantes. A gente vai traçar aqui um panorama para você, principalmente nessa final Flamengo e Corinthians. Hoje tem clássico vovô no final do domingo, Botafogo e Fluminense, um confronto de semi-classificados, né? O Botafogo já está classificado para as quartas, o Fluminense está aí também a um pulo de se classificar. Na verdade, é um confronto que pode decidir campeão de Taça Guanabara, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre Sansão, clássico Sansão ontem. Vitória de São Paulo. São Paulo parece que deixou a crise pro lado do Santos, né? Porque o São Paulo agora, que vinha pressionado, agora vem de 2 vitórias consecutivas, uma sobre o Flamengo na estreia do Brasileirão e ontem no Clássico Paulista, fazendo com que o São Paulo reviva no Campeonato Paulista. Estava aí na briga para rebaixamento, tá? Essa loucura toda, não tem nada a ver com São Paulo. Agora parece que deu uma estabilizada, né? 2 vitórias em 2 jogos grandes, enfim, agora a bomba tá com o Vojvoda lá no Santos, né? Mas vamos falar rapidamente aqui de algumas questões. Teve gol de goleiro no Campeonato Paranaense. Rapaz, que loucura, hein? O goleiro do Curitiba foi bater o tiro de meta, a bola pegou uma velocidade, quicou, cobriu o goleiro de Cianorte. Curitiba aí na vantagem do Campeonato Paranaense nas quartas de final para cima de Cianorte, mas Campeonato Brasileiro, Curitiba já percebeu que com o que tem é para voltar para a Série B, né? Aí vai ser rebaixado de novo, então Curitiba já está mapeando o mercado, 3 posições ali prioritárias. Enfim, Atlético Mineiro sobrevivendo no Campeonato Mineiro, vencendo ontem 3-1. Atlético Mineiro aí pensando nessa sequência de títulos, né, no Campeonato Mineiro. E o Galo também veio de uma sequência, dá para dizer que é ruim não, né? 2 vitórias no Campeonato Mineiro, para quem não tinha vencido nenhum jogo, né, entrando em zona de classificação. E um empate com o Palmeiras, mesmo que seja em casa, não tá também tão ruim para um time que não estava ganhando de ninguém, né? O Cruzeiro é que hoje vai reencontrar um adversário que ano passado derrubou Fernando Diniz, hein? Cruzeiro e Betim, pois é. Campeonato Mineiro sendo aí o desespero de alguns treinadores do Cruzeiro, foi do Diniz ano passado, tá sendo do Tite esse ano. Bom, mas Flamengo e Corinthians se enfrentam daqui a pouquinho na final da Supercopa do Brasil. E apesar de ser um torneio meio amistosão, né? É o primeiro troféu da temporada, né? Tem esse glamour, né, de ser quem é o rei dos reis, quem é o super campeão do Brasil. É claro que o campeão brasileiro é o grande campeão do Brasil, né? O Flamengo campeão brasileiro contra o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Os campeonatos têm uma diferença absurda, né, de importância, né? Claro que o elenco, o time campeão brasileiro, ele é sempre o principal campeão da temporada, né? Mas é claro que essa Copa aí tem sim um certo glamourzinho, né? E o Corinthians tá aí de franco atirador. A grande verdade é essa. O Flamengo é favorito? Mas o Flamengo também é favorito do Fla-Flu, perdeu. É favorito contra o São Paulo, perdeu. Então o Corinthians está de olho, ó. A gente já tem o nosso time modesto aqui, né? Limitado. Perdemos pro Bahia dentro de casa na estreia do Brasileirão. A gente vai como franco atirador, né? Franco atirador. E, curiosamente, vocês sabiam que o Corinthians pode ter prejuízo se ganhar a Copa do Brasil? Porque no contrato do Corinthians tem lá uma cláusula que boa parte da grana vai pro Memphis Depay. E aí tem que pagar, obviamente, todos os custos da partida, operacionais e tal. Acaba, no final das contas, dando prejuízo pro Corinthians. Mas o Corinthians está no prejuízo aí há tantos anos que não quer saber disso. Quer saber de ser campeão. A torcida vai fazer uma festa linda no estádio, dividindo com a torcida do Flamengo. Vai ficar bonito. Flamengo e Corinthians em situações estranhas nesse início de temporada, né? Flamengo de 2 derrotas. E aí, claro, a gente precisa sopesar aqui, né? Um time que terminou a temporada quase no Natal, começa uma temporada já no início de janeiro, né? Então, assim, a gente precisa sopesar isso. E o Corinthians pior ainda, né? Porque o Corinthians, ele termina a temporada depois do Flamengo. Esse sim, quase grudado no Natal, ali na final da Copa do Brasil. E aí já tem que jogar Campeonato Paulista, e o Campeonato Paulista é diferente do Campeonato Carioca. Ninguém entra com sub-20, não. Entra com um time pra valer mesmo, né?
E aí o Corinthians está também enfrentando esse desgaste, né? O Dorival Júnior tem feito ali algumas modificações em jogos de menor porte e tal, mas o Corinthians já não começou bem na estreia do Brasileirão e agora vai disputar esse título com o Flamengo. É aquilo, galera. Caneco ou crise? Quem for campeão, esquece o que aconteceu em jogo contra Fluminense, contra São Paulo, contra sei lá mais quem. Campeão. Agora, quem perder, se o Flamengo perder, o Flamengo entra numa sequência de 3 derrotas consecutivas. Eu não me lembro da última vez em que o Flamengo pegou uma sequência tão ruim como essa, né? 3 derrotas consecutivas, podendo jogar um quadrangular do rebaixamento. Porque aí, meu amigo, quando a crise começa, a crise chama crise, né? Abismo atrai o abismo. E o Corinthians também. Já chegou perdendo no Brasileirão, perdendo essa taça aí, já vai pressionado para a próxima rodada do Brasileirão, com a realidade batendo a porta de um elenco não tão qualificado assim para uma temporada de Libertadores da América, tá? Mas eu acho que do lado do Flamengo vai ser pior, né? Porque do lado do Flamengo, uma sequência de 3 derrotas, perder um título que não é aquela importância tal, mas é título, né? E ter que torcer aí para A, B, C no Campeonato Carioca para não passar a vergonha de disputar um quadrangular do rebaixamento. E se não disputar, provavelmente o Flamengo passando ali para as quartas vai pegar o Botafogo. Então já é uma sequência complicada para o Flamengo, né? Enfim, daqui a pouquinho, é claro, a gente vai conhecer o super campeão do Brasil. Ontem teve clássico Sansão, o Santos perdeu o Gabriel Menino, que fez jus ao nome, né? Foi menino, foi garoto, não teve a malandragem, 2 amarelos, foi expulso com muita razão. O Santos parecia que ia perder todo mundo, expulso, estava todo mundo com os nervos à flor da pele. São Paulo foi lá, fez o que tinha que se fazer, venceu o clássico, se aproveitou da vantagem numérica e sai, show crise. São Paulo estava numa situação complicada, show crise, venceu o Flamengo, venceu o Santos agora, já vai com moral para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Tem também, como eu falei para vocês, clássico vovô, Botafogo, Fluminense, não vou dizer que vale e tal, vale a vitória para os times, né, que é o suficiente, o torcedor tá sempre querendo ganhar. O Fluminense vem com modificações, pensando na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo também vem com modificações, pensando no jogo contra o Grêmio, vai enfrentar o Luiz Castro, confronto interessante, né? E esse confronto pode valer título de Taça Guanabara. O vencedor chega a 12 pontos, pode ficar numa situação aí bem favorável para título de Taça Guanabara, tá certo? Mais tarde a gente volta a falar aqui também de futebol no Dois Toques, a casa do mundo da bola. Valeu!